No último vídeo, então, nós falamos daquelas coisas que era bom a gente ir deixando pelo caminho no ambiente de trabalho. E hoje eu queria falar de duas coisas que não são boas dentro da organização: a manipulação e a intimidação da chefia. Isso é prejudicial. Manipulação e intimidação vem da cultura do medo. A cultura da vida, quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, não temais. Quantas vezes ele diz, não temais? Porque o temor não, o medo, temor é outra coisa, temor de Deus. O medo vem das trevas, o medo é demoníaco. Essa é a verdade. Não necessariamente de Satanás, mas de alguns dos demônios dele. Tem tantos demônios por aí, causando medo. E aí como é que ele está causando esse medo, né? Através dessa chefia, dessa liderança. Intimidando os funcionários, os colaboradores, manipulando eles, vai causando medo. Mas numa corporação que quer uma cultura cristã, ela não vai se livrar dessa pessoa. Ela não deve fazer isso. Porque Jesus veio por todos nós. Então, ao contrário, a cultura do medo vai capaz de dizer assim, não, descarte, a gente coloca outro se precisar. Não. Aí tu tem que acolher essa pessoa e ajudar ela. Esse chefe, esse líder, que trabalha na base da manipulação e da intimidação. Porque a ação do demônio, nesse caso, não é uma possessão, como se pode pensar. Possessão é um caso raro. São raros os casos de possessão. Porque o demônio não quer se manifestar. Porque a melhor estratégia para o inimigo é dizer assim, eu não existo. Então ele não aparece. Porque se ele aparecer, as pessoas vão ver, pá, isso aí é demônio. E vai fazer elas correrem para o outro lado, para o lado de Jesus. Então possessão não é interessante para ele. Agora, como que ele age então se ele não age na possessão? Ele crava os dentes no cérebro, entre o limiar do que é físico, do que é biológico e o que é espiritual, está lá, ele cravado dentro do cérebro. Porque tu deu brecha, permitiu, ele entrou. E se mais tempo tu ficou nesse tipo de atitude, de manipulação e intimidação, mais ele se cravou ali dentro. Mais difícil de tirar ele. E muitas vezes, depois de passado muitos anos, não basta só uma profunda conversão, não é só o espiritual, não é só uma libertação, mas também precisa da ajuda médica, porque também é da matéria, do corpo. Nós somos um espírito numa vivência carnal. Então essa pessoa vai precisar de ajuda também, provavelmente de um psiquiatra, de um psicólogo, para se libertar disso. Então, se muitas vezes a parte que cuida dessas relações dentro do ambiente de trabalho, na organização, pensar, não, nós temos que mandar só para o psicólogo, só para o psiquiatra, vai errar. Muitas vezes vai errar. Porque precisa também da libertação. Ou se pensar só do lado da libertação, também vai errar, porque precisa da parte material, humana, do médico. Porque muitas vezes são os dois juntos. Às vezes pode ser só um ou outro, mas muitas vezes são os dois juntos. Porque se chegou a um ponto de muito tempo promovendo aquilo, de fazendo aquilo. Fazendo a manipulação e a intimidação, trabalhando dessa maneira. E aquilo começa a fazer todos da volta começarem a adoecer também.
E aquilo muitas vezes somatiza, aparece em doenças no corpo. Estresse, burnout. Quantas coisas aparecem a partir disso? E vejam, eu estou falando onde é que está a causa de tudo isso. Muitas vezes do lado espiritual, que a empresa muitas empresas sequer pensam nisso. O lado espiritual está ali. Porque só tem dois caminhos. Luz ou trevas. Ou tu está num, ou tu está no outro. Não existe meio termo. Bah, Marcos, eu estou me reconhecendo nesse chefe, nesse líder que tu está falando aí. Que bom que tu fez a tua análise, chegou à tua conclusão e disse, putz, eu estou nesse caminho aí. O que eu devo fazer agora? Primeiro passo é se arrepender. Se arrepender e pedir perdão a Deus. É o primeiro passo. Nesse momento, onde tu estiver me ouvindo aí, se isso te tocou, se tu é esse chefe que manipula, que intimida os seus funcionários, te arrependa profundamente. Porque lembra, cristianismo na indústria pretende olhar lá para o fim. Lá para o fim, como Jesus vai te receber. Tu tendo feito isso. Esse é o principal. Vamos tratar de coisas do ambiente de trabalho ali, está atingindo os funcionários, está dificultando toda aquela convivência, mas para ti lá no fim, como tu vai ser recebido lá no fim? Então, nesse momento, te arrependa, um coração contrito, humilde, peça perdão a Deus do que tu está fazendo, do que tu tem feito. De tantas vidas que tu tem machucado, estragado, adoecido. Peça perdão por isso. Peça perdão. Tu é aquele chefe irado, que acontece uma coisinha desse tamanho, mas a tua resposta é aquela coisa... A ira. Demônio. Peça perdão. Peça perdão. Deus vai te perdoar. Um caso que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um sacerdote e de repente uma luz nele, mas uma luz imensa, enorme, sem tamanho, assim, muito grande. E eu percebendo isso espiritualmente quando conversava com ele. E comecei a ser atacado. Comecei a ser atacado espiritualmente. Quem te ataca? É algum demônio te atacando. Ele é acusador. Ele me acusando. Então, quando tu sente culpa, medo, vergonha, isso não é de Deus. Tu tem um acusador. E aquela luz, ele me atacava, né? Ele me atacava. Olha, não queiram saber qual é um ataque espiritual. Não queiram saber, não queiram viver isso aí, sentir isso aí. Aquela luz que estava naquele sacerdote, de maneira muito doce, muito gentil, me falou o meu pecado. Tipo, dizendo para mim assim, é por isso que ele está fazendo isso contigo. Na hora, mentalmente, tudo isso acontecendo na conversa com o sacerdote, isso acontecendo na esfera espiritual. Eu pedi perdão e ele se afastou, ele teve que se afastar. Com o coração humilde e contrito, verdadeiro meu pedido, e dizendo, Senhor, não vou fazer mais isso. No outro dia de manhã, pois Jesus diz, vá àquele sacerdote e peça perdão. E eu fui lá e pedi perdão para o sacerdote do meu pecado. E ali acabou, ali foi enterrado. Para te dizer que não basta só pedir perdão nesse momento aí, mas isso é importante, é assim que começa. Reconhecer, humilhar-se na presença de Deus, pedir perdão pelos erros que tu fizeste e dizer que não vai fazer mais, se comprometer a não fazer mais. E ir lá pedir perdão a Jesus no confessionário, porque o sacerdote
é nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, só existe um sacerdote, que é Jesus. Porque na ordenação, eles são revestidos de Jesus. É o único sacerdote que há, é Jesus. Então vá lá e peça perdão a Jesus. Na pessoa do sacerdote ali. É o que está acontecendo. Eu tenho inúmeras vezes que eu posso te dizer quantas vezes, depois de perdoado, aquela luz brilhou para mim ali dentro do confessionário. Deus me deu também o dom de sentir as coisas do bem, graças a Deus. Eu te digo, Jesus está ali no com o sacerdote, ali. Ele está ali. Toda vez que eu sou perdoado, estou sentindo aquela luz, está brilhando, aquele negócio começa a aquecer, dá um negócio assim, é maravilhoso. Tu está sendo perdoado. Ele está ali. Corre para lá agora. Se tu está que nem eu aí, que faz 10 anos que não se confessa, é assim que eu andava. Não tenho vergonha de falar isso, mas falo para te ajudar, meu irmão. 10 anos sem se confessar, católico, 10 anos sem confessar, sem cumprir aquela confissão, pelo menos anualmente. Não me confessava. Faça agora o que eu estou fazendo, eu te aconselho. Te confessa semanalmente. Semanalmente. Tenha um diretor espiritual, eu tenho meu diretor espiritual que me ajuda, que me orienta, que me guia. Porque Jesus falava para Santa Faustina, eu estou no que o teu diretor espiritual falar. Ele falou, sou eu falando. Meu diretor espiritual está falando, é Jesus falando para mim. E porque o sacerdote é revestido de Jesus. Ele tem o lado humano dele, mas é Jesus ali. Quando ele me perdoou, lá Jesus está lá. E eu sinto isso. Ele está lá. Ele está lá. Quando o sacerdote, sabe quando ele começa a missa, que ele invoca a bênção de Deus? As bênçãos vêm. E eu te falo o que eu sinto no meu corpo, descem raios de luz sobre mim. Quando o sacerdote está abençoando, está acontecendo aquilo. Não sei se me dói mais dos meus irmãos da Assembleia não acreditarem nisso ou dos próprios sacerdotes não saberem que tem esse poder. Quando foram ordenados, receberam todos aqueles poderes. Uma vez, um sacerdote conversando comigo, ele falou, Marcos, mas Jesus falou isso, aquilo, que vocês vão ter poder disso, mas eu não curo as pessoas. Ele falou assim, é verdade, o Senhor não cura as pessoas. Por que será que o Senhor não cura as pessoas? Será que o Senhor não recebeu outra coisa maior do que essa? Aí ele ficou sem entender, né? Depois, na minha segunda ida, eu refleti a semana inteira e contei para ele. Eu cheguei a essa conclusão porque Jesus não lhe deu o poder de curar as pessoas. Ele concordou comigo. Mas, da outra visão que eu quis mostrar para ele, eu disse, mas o Senhor dá para elas algo maior do que a cura do corpo. O Senhor tem dado a conversão para elas, que é um fruto eterno, é para a vida eterna. Deus foi tão bom com o Senhor que deu uma coisa muito maior, a possibilidade de convertê-las. E deu a todos os sacerdotes, a todos eles, o poder de perdoar pecados. Isso é muito grande. Tu limpa a pessoa que estava na lama, esse chefe que eu estou falando, que intimida, que maltrata, que manipula as pessoas ali ao redor dele, que sentam na frente dele, que está na lama, que nem o filho pródigo lá, cheio de mosca, comendo as coisas dos porcos. Deus olha para esse filho que decide voltar e vem arrependido, falando, o pai não quer nem saber, ele vai lá dar um banho nesse cara, bota as melhores roupas nele, vamos fazer uma festa, ele estava morto, está vivendo. É isso. Sacerdote, creia nisso, nesse poder que Deus te colocou nas mãos. Quantos já não creem? Sabe como é que tu vê? Tu vê nos detalhes. O sacerdote que não gosta de confessar as pessoas é porque ele não acredita. Ele não acredita. Ora, se Deus tivesse me dado esse poder na mão, eu estava chamando as pessoas, venham se confessar, pelo amor de Deus. Estou de manhã, de tarde, de noite, a hora que tu bater, estou aberto, porque eu estou ali para te salvar. Deus me colocou nesse mundo, aliás, me matou para esse mundo, porque o sacerdote morreu para esse mundo.
Por isso que ele usa preto. Ele morreu para esse mundo. Ele está morto para esse mundo. Cristo é que vive nele, como São Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Foi isso que aconteceu quando ele foi chamado por Jesus. Não é mais ele quem vive, mas é Jesus que vive nele. São uma coisa só. Tanto que são os filhos preferidos de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela espiritualmente vê Jesus neles. Porque é o que acontece espiritualmente. É Jesus neles. E eles às vezes perdem essa noção. Então se eu tivesse esse poder das mãos, mas eu estava anunciando aos quatro ventos, venham que eu vou confessar a vocês. E eles têm. Aliás, eles têm um monte de poder que nem o anjo tem. Eles podem pegar o pedaço de pão e o vinho e transformar no corpo e no sangue de Jesus. Que é algo mais poderoso que existe. Quantos bruxos vão nas missas para roubar a Eucaristia, para fazer suas bruxarias? E vão na Igreja Católica, por quê? Porque é Jesus, ali não representa, ali é. O sacerdote colocou, ele faz assim, ele dá o girinho na mão ali, ó, tipo, vai acontecer um milagre agora. Naquela hora que ele dá o giro na mão, vai acontecer um milagre que tu não consegue ver, mas acredita, está acontecendo um milagre ali, na hora que ele virou. Santificai. Está descendo ali, está acontecendo ali na frente. E que bom que não aconteça, né, um milagre eucarístico ali na nossa frente. Porque geralmente milagre eucarístico acontece em comunidades que não têm mais fé. Por isso que aconteceram lá. Eles não acreditavam mais, o padre não acreditava, a assembleia não acreditava. Aí Jesus teve que fazer para chamar eles. Ó, que bom que não aconteça, significa que a tua comunidade é muita fé, acredita muito, não precisa ver. Que está tudo acontecendo ali. Tudo acontece ali nos nossos olhos. Então o que eu queria te dizer, tu que é chefe, que agora está dizendo, bah, Marcos, estou deixando as palavras entrar, estou reconhecendo isso, estou reconhecendo aquilo. Primeira coisa, tu tem que te acertar com Deus. Tem que te acertar com Deus e mudar teu comportamento. Te acertar com Deus é chegar e pedir perdão disso. Senão tu vai ter o acusador na tua volta. Ele continua te acusando. Ele continua na tua volta. Foi por isso que Jesus me disse, volta ao sacerdote e pede perdão para ele. Para que ele não tenha mais do que te acusar. Senão ele vai te acusar. Ele vai te acusar. Ele é o acusador. E a própria luz me indicou isso. De maneira doce. Me falou do meu pecado de maneira doce. Eu não me senti acusado pela luz. Mas as trevas te acusam. Ela quer te levar lá para dentro, né? O grande objetivo das trevas é te conquistar. Nessa vida ele te enche de coisa boa. Depois lá no fim ele te leva para o lugar dele, para te ficar na ausência eterna de Deus e assim poderem atingir o coração de Deus, que é o único jeito que ele consegue atingir o coração de Deus, fazendo pegar aqueles que Deus mais ama, que somos nós. Dizendo, esse veio para mim, ó, mais um que vem para mim. E segundo, não me lembro qual místico que viu, olha, muita gente está indo para o inferno. Muita gente. Muita gente. E onde é que estão o maior número dos teus pecados, se tu pensar por probabilidade? Tá, onde tu passa mais tempo. Das 24 horas do dia, 8, um terço tu passa no trabalho. É onde tu mais peca. Prejudicando a ti mesmo e a todos que estão na volta, e a organização como um todo. E é disso que trata Cristianismo na Indústria. Meu livro não está aqui, não tem como apresentar ele, mas é disso que trata Cristianismo na Indústria. Tudo que sai de ti afeta a ti mesmo. Lembra que Jesus falou do coração, né? Ele disse, não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem, que prejudica o homem. É o que sai do teu coração. E muitas vezes, ali, demônio agarrado na tua cabeça. Fornicação. Pessoas que fazem sexo sem ser casado. Adultério. Pornografia. As mulheres, uma coisa que elas não consideram, a língua. São pecados terríveis. Porque a mulher fala muito mais palavras do que o homem. Por quê?
Porque o homem, ele fala para se afirmar. Então ele naquela roda de amigos, ele quer contar vantagem, porque ele quer se afirmar. A mulher fala para criar vínculo. A mulher quer criar vínculos. Porque a mulher, ela vem para cuidar. Essa é a função da mulher, cuidar, sustentar. Então ela precisa criar vínculos e ela cria vínculos falando. Então ela fala mais. E por falar mais, há maior probabilidade de ela pecar pela língua. E elas acabam pecando pela língua se não cuidam do coração. E os pecados da língua são às vezes muito piores do que elas pensam. Ah, aquele cara adulterou. Elas não têm noção do poder da língua. Como Deus criou o mundo? Está dizendo que ele pegou uma mão e a outra pegou uma enxada? E Deus falou. O poder que tem no verbo é enorme. O poder da fala. Quantas vezes Jesus diz, abençoe, e tu abençoa falando. A gente fala. Tudo que sai da tua língua tem poder. Então, controle a tua língua nas conversas, porque tu pode estar matando muita gente. E um dia lá no fim vai aparecer, né? O caderninho aqui vai dizer, bah, olha só. Só da tua língua nós temos um capítulo, que dá para fazer um livro novo aqui de pecados teu. E as mulheres acham que isso não... Ah, isso aqui não, né? Só foi uma conversa lá. Se elas vissem o mundo espiritual, o que elas estão fazendo? Olham para o homem e dizem, não, aquele lá é isso aí, né? Porque viu lá bebendo, não sei, isso é pecado. Agora falar uma conversinha, não, isso aqui é uma coisa assim. Mulheres falando mal dos maridos ainda. Das piores coisas que tem. Quantas vezes mulheres falam mal dos maridos nas conversas com outras mulheres? Meu Pai do céu. Está amaldiçoando a própria casa. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é Cristo para a mulher. E a mulher é a igreja para o marido. Está amaldiçoando Cristo na pessoa do marido. Então, cuida da tua língua no ambiente de trabalho, porque é o que tu está fazendo. Naquelas conversas ali, tu vai ver que o negócio cai fora. Cuida da tua alma. E quantas vezes, ao não abençoarmos essa chefia que intimida, essa chefia que amaldiçoa, que manipula, o processo está ficando cada vez pior. Porque ao ser intimidado ou manipulado, eu não posso odiar, eu tenho que abençoar. O que Jesus disse? Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos fazem mal, aos que detestam, aos que vos odeiam. Assim sereis filhos verdadeiros do Pai do céu, que faz chover sobre bons e maus, justos e injustos. Não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Porque a vida é como um bumerangue. Tudo que tu joga volta para ti. Um dia volta para ti. Mais cedo ou mais tarde vai voltar para ti. E lá, no fim do horizonte, como o meu sogro diz, estou pegando uma estrada aqui que eu não estou vendo retorno. Pois ela não tem retorno. Lá tudo está escrito no livro da vida. E como diz meu irmão, na hora que Jesus te olhar nos olhos, tu vai vomitar tudo isso. Ele não vai nem precisar falar. Tu vai vomitar tudo que tu fizeste. Porque ele é a verdade, ele é a verdade absoluta. Vai ficar tudo tão transparente. Oxalá, se Deus nos permitisse por segundos ver a condição da nossa alma nesse mundo agora, nesse momento. Porque muitos se converteriam. Alguns talvez não. Mas muitos se converteriam vendo, cara, eu não pensava que eu estava tão sujo assim. Uma forma de perceber é justamente essa que eu te contei lá.
Quando o acusador começa a me rondar. Ó, tem alguma coisa acontecendo. Geralmente eu vou pensar aqui em mim. E eu vou dizer, eu preciso me acertar com Deus em algum ponto aí que eu... E é para isso que tu faz o teu exame de consciência diário. Passou o dia lá, chegou na hora, tem que fazer um exame de consciência. O que eu fiz hoje? Como é que eu agi? Como eu tratei as pessoas? Estou sendo indiferente com tal pessoa? A indiferença é a maneira de matar alguém, não é nem o ódio. É a indiferença. Quando tu é indiferente com alguém, decidiu ser indiferente com aquela pessoa, tipo, ela tanto faz, tanto fez, não cumprimenta, passo reto, tal, no teu ambiente de trabalho, tu matou ela, tu matou o teu irmão. Tu vai ser um dia cobrado por isso, tu matou teu irmão. A indiferença é matar o irmão. Decidiu não mais cumprimentar aquele funcionário. Tu matou o teu irmão no ambiente de trabalho. Quantos tu tem matado no ambiente de trabalho? Matou. Matou ele. Vai ser cobrado por isso. E Jesus diz, ó, te acerta agora que tu está no caminho com ele. Te acerta agora, porque quando chegar lá na frente, o juiz vai mandar te entregar para o carcereiro, que vai te prender na prisão, e tu só sai de lá depois que tiveres pago o último centavo. Ele está falando do purgatório. Tu vai sofrer lá dentro. Ontem foi Nossa Senhora de Fátima, né? E diz que os pastorinhos começaram a perguntar para Nossa Senhora, né? Pessoas que já tinham falecido. E teve uma que Nossa Senhora disse, olha, essa vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. O tempo da eternidade passa diferente do tempo da Terra. Padre Pio apareceu para ele um confrade pedindo oração, porque ele estava no purgatório. E o Padre Pio falou para ele assim, tipo, era de noite, ele disse, amanhã de manhã eu vou rezar uma missa, então. Porque ele pedia uma missa, porque ele só precisava de uma missa para sair do purgatório. E aí a alma desapareceu furiosa com ele. Por quê? Porque de noite para nós, até amanhã do outro dia, digamos 12 horas no purgatório, é uma infinidade de anos. Porque os tempos são diferentes. Chega até a parecer aquele negócio do Einstein, né? O cara andar na velocidade da luz lá por tanto aqui, o que passou de tempo na Terra foi muito, muito, muito mais. Parece um negócio assim, que lá onde eles estão é bem diferente do que acontece aqui. O tempo passa diferente. Então já pensou para essa menina lá que Nossa Senhora de Fátima falou para os pastorinhos que ela vai ficar até o fim dos tempos no purgatório? Caramba! Caramba! Sofrendo até lá. E é essa cadeia que Jesus está dizendo. Tu vai para uma cadeia lá, até tu pagar o último centavo. E quantos centavos será que tu já tem que pagar? Será que já não é mais de milhões de reais? Porque tu já está uns 30 anos repetindo a mesma coisa no ambiente de trabalho? Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós. São Miguel, resgatai as almas do purgatório. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.